Bom, hoje eu vou começar a passar uns padrões para vocês, tá? Que são repetitivos. O primeiro padrão que a gente já veio trabalhando há um tempo, né? Que vocês podem ter observado, é o nosso padrão fractal de 5 períodos, certo? Então, como ele é um padrão repetitivo também, a gente já abordou ele em várias situações, tá? Não vou mais adentrar nele. Agora eu vou passar outras situações que também sempre se repetem, tá? Eles são sempre iguais, certo? A formação do padrão e assim depende da análise também, tá? Mesmo o padrão se repetindo sempre, você tem que fazer a análise das confluências, né? Somar confluências, questão de travamento, né? Aí eu vou passar algumas informações aqui. Hoje eu vou começar abordando a dupla e tripla posição e a desinstalação e transferência. Tá? Aí na próxima live eu abordo mais uns 3 ou 4 pontos, e aí a gente fecha ela e parte para as questões das figuras gráficas, tá? Aí fechando as figuras gráficas, a gente acaba o que eu tinha para passar para vocês. Aí só vai depender de ganho da prática e tempo de tela, tá bom? Bom, antes da gente abordar os temas propriamente dito, eu tenho duas informações aqui, que a primeira informação é a questão do posicionamento, certo? Nas pontas dos pavis. E a questão do domínio e defesa, tá? Eu vou explicar eles antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito. O posicionamento nas pontas dos pavios. Ficou doa pavios. Vou corrigir depois. Antes de abordarmos os temas acima propriamente dito, temos que fazer um esclarecimento inicial, qual seja, como se porta o posicionamento na ponta do pavio. Tá? A gente já viu a questão de como se forma o preço, né? Abertura, aí tem toda uma movimentação aqui dentro, certo? Hoje a gente não vai trabalhar essa parte, tá? A gente só vai focar única e exclusivamente na pontinha dos pavis, tá? Os pavis superiores. A gente tem o posicionamento de compradores, certo? E nos pavis inferiores, a gente tem o posicionamento de vendedores. Por que que fica posicionado? Por causa disso aqui, ó. Ó, a vela abre, sobe, a compra sobe, certo? Depois tem a entrada de força contrária que faz o fechamento aqui da vela, no caso. Aqui então ficou posicionado os compradores e teve entrada de venda, tá? Aqui também aconteceu, deu pico de vela, certo? Ficou posicionado os compradores aqui, quem fechou a vela nesse ponto aqui foi os vendedores. Aqui na parte de baixo também, mas aqui é o contrário, né? Aqui tem a entrada da compra, da venda, certo? No caso. Aqui nesse ponto, no pavio aqui, se posiciona a força contrária, se posiciona não, entra a força contrária e faz o fechamento dessa vela, tá? Aqui não, aqui ela abre e desce, certo? Aí com a entrada da força contrária ela sobe, dá aquela ignição, né? Que vem até aqui em cima, tá? Mas aqui como a venda desceu até nesse ponto, até na entrada da força contrária, então temos que ela ficou posicionada aqui, tá? Essa informação é importante vocês pegarem porque ela vai facilitar o entendimento do que eu vou passar na sequência, tá? Ó, essa informação é importante para entendermos a dinâmica da transferência e da desinstalação do preço, que será objeto de nossos estudos logo mais. O segundo ponto é a questão do domínio, tá? Ó, tem várias formas de você detectar a defesa no gráfico, tais como análise do pavio, fechamento de velas em uma marcação, etc. Todavia, aqui vamos focar na constituição da defesa, no domínio, que é criada pela primeira e segunda vela da reversão. A primeira vela da mudança de cor é a reversão, e a segunda vela valida essa reversão, criando assim uma área ou região de defesa ou domínio. Aqui a gente tem eu tirei um print do gráfico, tá? Para me passar as explicações. Aqui a gente já começa. Deixa eu só mostrar aqui.
primeira vela fez a mudança de cor, certo? Vinha uma sequência de velas vermelha, apareceu uma vela verde. Aí tem uma sequência de vela verde, apareceu uma vela vermelha, a primeira vela da mudança de cor. Aqui, então eu tenho uma reversão nessa primeira vela, certo? O que acontece? Com o fechamento aqui da segunda vela, tá? Eu tenho a validação dessa reversão. Por quê? Porque a primeira e a segunda vela, elas me dão a formação de uma microtendência. Tá? Aqui no caso eu tenho uma microtendência já formada de alta, e aqui eu tenho uma microtendência formada de baixa. Tá? Então é pelas duas velas. Vamos lá, aqui no segundo exemplo, ó, percebo aqui, vocês dominando essa informação que eu vou passar aqui, vocês vão tirar de letra a leitura do gráfico, tá? Ó, com o fechamento aqui da segunda vela, tá? Com o fechamento aqui, certo? Eu tenho que a abertura dessa segunda vela com o espaçamento aqui até a abertura da primeira vela forma um domínio, tá? Desse ponto aqui para baixo, forma um domínio de compra, tá? E aqui na venda é a mesma situação, ó. Com o fechamento aqui da segunda vela, tá? Fechou aqui embaixo, certo? Porém, que é da abertura dela e é mais a abertura da primeira vela, eu tenho que aqui formar um domínio de venda, tá? Aqui eu tenho um macetezinho. Deixa eu ler a explicação, deixa eu só marcar aqui e ler a explicação. Eu costumo deslocar o domínio conforme as velas vão se movimentando. Perceba que com o fechamento da segunda vela vermelha eu tenho nitidamente um domínio de compra e um domínio de venda. Aqui eu percebo que eu estou... Aqui ó, fechou essa vela, certo? Daqui para baixo eu tenho um domínio de compra. Tá? Aqui aconteceu, ela abriu, negativou, veio para o domínio da venda da primeira vela, retraiu, tá? Aí ficou vermelha. Com o fechamento aqui da segunda vela, certo? Eu tenho um novo domínio de compra. Aqui do fechamento para baixo, do fechamento para baixo, eu tenho um novo domínio de compra, certo? E aqui com o fechamento da segunda vela, eu tenho que da sua abertura até aqui na abertura da vela anterior, desse ponto aqui para cima é domínio de venda, tá? Então eu tenho um domínio do fechamento para baixo é domínio de compra e da abertura para cima é domínio de venda, certo? Aqui, ó, da observação acima, mais a formação que a vela abrir, né? Tenho minha leitura para cá, o put. Os pavis marcados são pontos de referência visual de onde o pico de vela pode estar indo para validar a minha entrada. Tá, aqui, ó. Ó, a primeira e a segunda vela, elas me dão um domínio de venda, certo? Que aqui, ó, aí aqui a primeira e a segunda vela me dão um domínio de compra. Porém, conforme as velas vão se movimentando, eu vou deslocando visualmente a minha marcação, tá? Ó, fechou aqui, certo? Fechou nesse ponto aqui. Então, daqui para baixo, ó, do fechamento aqui para baixo, eu tenho domínio de compra, tá? E do fechamento para cima, certo? Até na abertura da vela anterior, eu tenho um domínio de venda, tá? Quais são os pontos que reforçam a minha leitura desse domínio? Essas marcações em preto aqui, ó. Eu tenho esse ponto, tá? Se a vela abrir aqui e dar um pico na linha desse pavio, eu tenho uma leitura para cal, certo? E aqui também, ó, esse pavio aqui, ó, ela abrir e dar um pico para cima, eu tenho uma leitura para put, tá? Porque, ó, para put está mais forte, por quê? Ou melhor, para cal, né?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a minha leitura para cá está mais forte porque eu percebo que a segunda vela vermelha, ela fechou praticamente em cima da minha marcação e conflui, tá, com 50% aqui dessa vela de força, tá, e com essa linha aqui do pavio, tá, e com eu percebo que aqui tem uma linha cinza, né, que é os números redondos, tá, então se ela abrir aqui e dar o pico de vela para baixo, eu tenho uma leitura para cá, ó. E outra coisa aqui que vocês têm que observar, ó, travou na marcação, perceba aqui, ó, o volume. O volume do ex ele está verde, ele tá me sinalizando a entrada de compradores aqui, tá? Então aqui, ó, abriu e dá o pico de vela para baixo, eu tenho várias confluências validando a minha leitura para cá, tá? Aqui para put, quais são minhas confluências? Aqui eu tenho, ó, uma micro tendência formada, certo? Pelas duas velas eu tenho o domínio, também que é formado pelas duas velas, então eu tenho duas confluências validando a minha leitura de put. Aqui eu teria essa intenção de baixa, tá? Aqui esse paviozinho. E aqui eu tenho, ó, tem pouca diferença aqui, mas essa barrinha aqui está um pouquinho só maior que essa, tá? Sinalizando o volume crescente, tá? Nesse ponto. E aqui, se vocês observarem também, essa aqui está um tiquinho maior que essa aqui, tá? Então, se ela abrir e der um pico de vela para cima, eu tenho 3 confluências favoráveis para minha entrada, mais a movimentação na abertura da vela, né, que é a negativação, 4 confluências validando a minha entrada para a minha leitura para put, tá? Então, essas duas informações iniciais que eu queria passar, tá? Agora vamos para as explicações dos padrões. O primeiro padrão que a gente vai observar é a dupla posição. Vamos lá. A dupla posição, ela representa uma indecisão do mercado naquele determinado ponto. Ela pode aparecer em duas situações, que é no final da movimentação, que valida uma leitura para reversão, certo? E numa tendência. Quando está em tendência, aí a gente já tem que prestar mais atenção, tá? Ocorre a dupla posição quando o corpo da vela atual, que é a segunda vela, certo? Que é a segunda vela. Deixa eu dar uma diminuída aqui para mim poder marcar aqui. Ó, perceba que aqui eu tenho. Esse aqui é uma situação, certo? Nesse primeiro exemplo, eu vou explicar mais abaixo. E aqui nesse segundo exemplo, eu também tenho uma outra situação. Mas aqui ambas as situações acontece a mesma leitura, tá? Qual que é? O corpo da segunda vela ele fecha, né? Ou expira dentro do pavio da primeira vela, tá? Ó, perceba, certo? Qual que é a diferença do primeiro exemplo aqui, desse exemplo aqui de cima para o exemplo de baixo? É a questão do pavio, tá? Ó, perceba aqui que na primeira situação, o pavio da segunda vela, ele fecha, né, dentro do corpo da primeira vela. E já o pavio aqui no segundo exemplo, ele rompe, tá? O pavio da segunda vela, da primeira vela, tá? Mas eu já vou explicar mais abaixo, tá bom? Então, quando ocorre essa questão aqui da segunda vela fechar com o corpo dentro do pavio da primeira, ela nos dá uma interpretação de uma indecisão ou fraqueza, certo? Aqui tem um exemplo visual, tá, dos pavios da segunda vela, ou melhor, o corpo da segunda vela fechando dentro do pavio da primeira, certo? Dos exemplos acima temos dois cenários ou padrões dentro da dupla posição. Vejamos. Aqui é o primeiro cenário, que é onde o pavio, né, e o corpo da segunda vela fecha, certo? Dentro do pavio da vela anterior, que é da primeira vela, tá? Nesse primeiro cenário,
eu recomendo vocês não fazerem nada, tá? De imediato. Por quê? Porque ela está numa indecisão aqui. Tá? Aqui é aquele padrão que o pessoal fala, 50-50, né? Você tem 50% da possibilidade dela abrir e subir, certo? Ou dela abrir e já descer direto. A mesma coisa aqui, ó, tem a possibilidade dela abrir e descer um pouco, você entrar com calma, certo? Ou ela abrir e romper com tudo, tá? Então aqui, o que a gente faz quando tem esse primeiro cenário? Você aguarda a terceira vela, tá? Ela romper a, essa, a linha do pavio, tá? Que a terceira vela está rompendo a linha do pavio, do primeiro pavio aqui, né? Ou melhor, do pavio da primeira vela, para você poder estar fazendo ele vai te dar, com o rompimento desse pavio, ela está te dando um direcionamento. Perceba que essa terceira vela, a partir do momento que ela rompe o pavio, ela passa a ser uma vela de força, ela é uma nova posição, tá? E ela também te dá uma nova alta ou uma nova baixa, certo? Então assim, essa terceira vela ela te dá três confluências, tá? Aqui tá, aqui, ó. Como se formou o padrão logo após a reversão, aqui, perceba que essas duas velas fez uma reversão. Essa aqui, a vela anterior, essa vermelha era uma vela verde, tá? Eu só acabei tirando aqui. E aqui também, ó, fez uma reversão, tá? Que fez um harami de alta, né? E esse aqui foi o engolfo, tá? Logo após, ou seja, no início da movimentação, o recomendável é aguardar a próxima vela, a terceira vela se formar, para ver o direcionamento que ela nos dá. Tá? Aqui fez a terceira vela, então você tem uma leitura para cá. Aqui para put, no caso, e aqui para cá. Tá? Já se esse padrão aparece no final da movimentação, ou o próximo travamento, teríamos uma leitura para reversão. Aqui já é a segunda situação. Aqui não, temos uma segunda forma de identificar a dupla posição. É quando o corpo da segunda vela fecha dentro do pavio da vela anterior, porém o seu pavio rompe o pavio da primeira vela. Aqui. Esse paviozinho rompeu o pavio do anterior, certo? Esse pavio aqui rompeu o pavio do anterior, tá? Esse rompimento do pavio, tá? Ela está te dando a intenção que o gráfico tem, tá? Ele está te falando, eu quero descer mais um pouco, ou eu quero subir mais um pouco. Em ambos os cenários acima, início de movimentação, temos que o pavio da segunda vela nos sinaliza a intenção de continuidade da movimentação, né, ou o futuro, certo? Todavia, caso apareça no final da movimentação, temos que redobrar a atenção e somar as confluências, pois pode indicar uma provável reversão. Tá? Aqui ela está sinalizando que tem interesse de descer. Tá? Aqui, geralmente, se vocês olharem pelo Waze, essa segunda vela aqui, ela vai estar em anomalia. Tá? Essa aqui também vai estar em anomalia de cor, que valida a sua entrada para a terceira vela. Tá? Importante. A vela que sai da indecisão é considerada uma vela de força, pois além dela romper as máximas ou mínimas passadas, ela será também uma nova posição, mais nova alta ou nova baixa. Tá? Onde marcar? A marcação é feita na conexão das velas, tá? Ou divisão do preço. Conexão da vela é no ponto aqui de fechamento e abertura. Tá? Essa vela vermelha aqui, ela fecha nesse ponto e abre aqui. Tá? Então você marca na conexão das duas. Tá? Aqui na verde é a mesma coisa. Fechou aqui e abriu aqui. Tá? Aqui também, ó. Fechou e abriu. Aí quando tem gap eu te considero, tá? Eu procuro te considerar a marcação aqui na junção das duas, tá? Na verdade eu te considero o padrão em si, certo?
eu procuro daí observar outras confluências. Importante. Quando a segunda vela abre em gap, eu particularmente cancelo a análise do padrão. Como operar? Nossas formas de estar realizando as nossas entradas são retração, reversão ou correção em caso de travamento e continuidade em caso de rompimento. Aqui eu vou colocar alguns exemplos, tá? Das formas de se analisar. O primeiro exemplo aqui é retração. Vamos lá. No exemplo acima temos que as velas 1 e 2, tá? Que é a vela 1 e 2, elas formam uma dupla posição, certo? Após toda uma movimentação, subiu e fez a correção, tá? A terceira vela veio testar a marcação com um pico de vela. A terceira vela que eu estou falando é essa daqui que eu marquei, tá? O que validaria uma entrada para retração. Perceba aqui, ela fecha aqui, tá? Ela meio que abre em gap, certo? Deixa eu só marcar aqui para vocês verem. Essa linha está muito grossa, eu vou tentar marcar aqui, peraí. Aqui dá para ver melhor. Perceba que entre o fechamento dessa vela e a abertura dessa teve um gap, tá? Essa terceira vela que eu marquei aqui, ela está com um gap de abertura. E o que ela fez? Ela já abriu e deu um pico de vela buscando a nossa marcação. Perceba que eu marquei aqui a junção das duas velas, tá? No que ela dá esse pico de vela, você tem uma leitura para cal fazendo o pullback para a mesma vela, tá? Então, assim, nesses casos, quando tem esse tipo de gap de abertura, ele valida a sua entrada para retração, tá? E tem que ter um espacinho, tá? Se for muito perto, assim, vamos supor, se a vela estivesse por aqui, assim, deixa eu marcar aqui. Se essa vela estivesse por aqui, assim, e abrisse em gap, aí você cancelaria, tá? Ele tem que ter um espaço para ela poder dar o pico de vela. Então, para retração, tem esse exemplo. Aqui tem a questão do travamento, né, ou final de movimentação. Coloquei aqui travamento ou final de movimentação porque tem os dois exemplos, tá? Aqui perceba o seguinte, nessa primeira situação. Aqui a gente tem essa primeira e a segunda vela, certo? Onde a segunda vela ela fechou com o corpo dentro do pavio da primeira. Então eu tenho uma dupla posição, que eu tenho a possibilidade de estar marcando aqui, tá? Pavio não, a junção, né? Do corpo dessas duas velas. Eu também posso estar marcando o pavio, tá, gente? Mas assim, eu praticamente não costumo operar marcando o pavio. Mas aqui eu vou passar um bizuzinho que tem da psicologia. Que perceba aqui, o pavio, ou melhor, essa terceira vela, ela fechou o corpo dela travando na linha do pavio, certo? Então, entre o fechamento dessa terceira vela mais a linha do pavio, eu tenho a formação de um nanosuporte, certo? Alinhado, assim, a junção desse nanosuporte, tá? Alinhado ao volume, tá? Perceba aqui que ele veio decaindo, né? Que eu tenho um hipovolume, ele me valida uma leitura para cal, para quarta vela, tá? Então, eu sempre faço essas junções de informações, tá? E se vocês validarem a sua leitura com o volume, fica 100%. Aqui a gente tem no final da movimentação, tá? Aqui, por que eu estou falando no final da movimentação? 1, 2, 3 velas, que já demonstrou. Na terceira vela aqui que eu já identifico uma vela fraca, melhor, na segunda vela está inspirada, na terceira vela ela está fraca, corpinho pequenininho,
e deixando o pavio na ponta superior, na parte de cima, né? Sinalizando a rejeição da movimentação. O que aconteceu? Teve a quarta vela, né? Que no caso é a segunda vela aqui do padrão, né? Formando uma dupla posição, tá? O que acontece? Aqui eu esqueci de olhar ali para trás se tinha alguma marcação nessa linha, algum topo, alguma parte dividida nessa linha aqui, tá? Mas vamos lá, aí perceba, fez a correção, ignição, porém está expirado, começou a decair, tá? Aqui na última vela, né, eu tenho um hipovolume, tá? Um volume muito baixo em relação às velas anteriores. Ó. O volume dessa quarta vela está muito baixo em relação ao volume dessas três velas anteriores. Tá? Então eu tenho uma leitura de fraqueza da movimentação, tá? O que me dá uma leitura para PUT nessa próxima vela. Tá? Aqui é questão de continuidade. Aqui a gente tem um exemplo. Ó, no exemplo acima temos que as velas 1 e 2 formam uma dupla posição. Vela 1 e 2, certo? Formam uma dupla posição. Ó, percebam que a vela 2 ela expira, né, com o corpo e o pavio dela dentro da primeira vela, né, do padrão, certo? Isso aqui me dá uma leitura para PUT, tá? Porém, aqui eu não lembro como que está a questão do volume. Eu só peguei só o padrão para exemplificar, tá? A dupla posição, que veio a ser rompida pela terceira vela. Ah, tá. Lembra que eu passei lá para vocês que é recomendável, nesse caso aqui, aguardar a formação da próxima vela, tá? Se vai reverter ou se vai romper, né? Aqui no caso a terceira vela ela rompe, certo? E ela valida a leitura de continuidade, tá? Aqui eu teria uma leitura de cal para a próxima vela, por quê? Porque ó, ela rompeu, então eu tenho uma nova posição, eu tenho uma vela ela é uma vela de força, eu tenho uma estrutura de alta e eu tenho uma nova alta, tá? Só que eu tenho 4 confluências validando a entrada para cal nessa vela, tá? Aí teria também a questão do volume, tá? Que tem que ser observada, tá bom? Aqui nesse exemplo aqui, eu tenho a primeira, a segunda vela, né, que formam uma dupla posição, certo? A terceira vela, tá? Ó, perceba aqui, antes da gente prosseguir, né? Perceba que o pavio aqui ficou simétrico, tá? Em tese, eu teria uma leitura para cal nessa próxima vela, tá? Só que o recomendável é aguardar a movimentação da terceira, e a terceira vela rompeu essa marcação aqui do pavio, tá? O que acontece? Ela passa a ser, essa terceira vela, ela passa a ser, como ela rompe, né? Ela passa a ser uma vela de força, ela é uma nova posição, e perceba que aqui tem um paviozinho pequenininho, tá? Ele é minha nova baixa, tá? O que me possibilitaria uma leitura para PUT nessa vela, certo? Tripla posição. Tal qual a dupla posição, a tripla posição sinaliza uma indecisão de mercado. Ocorre a tripla posição quando o corpo das duas velas seguintes, certo? Aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu só marcar aqui para me explicando. Ó, o corpo, né, das duas velas seguintes, eles vão fechar dentro do pavio da vela anterior, que é a primeira vela, tá? Representando que essas não tiveram força para seguir adiante, por isso é interpretada como indecisão. Tá? Essa é a nossa primeira informação. Tá? O ideal é que a vela do meio. Aqui, o ideal é que a vela do meio tenha o pavio maior,
que é as outras duas velas, formando tipo um telhado. Se você ligar aqui, ó, ele vai formar tipo uma casa, né, um telhado de uma casa, certo? E ele também nos dá a formação de uma figura, de uma microfigura gráfica que é um oco. Nesse caso aqui é um oco, tá? E ele forma também um ocóide, certo? Aqui nessa terceira vela, a gente já tem aqui o volume também, ó, sinalizando a entrada de venda, tá? Por isso que aqui a gente teria uma leitura para venda nessa vela, tá? Ó, nesse caso aqui, ó, quando a gente tem o pavio, perceba que o pavio da terceira vela, ele está rompendo o pavio da segunda e da primeira vela, tá? Então ele está te dando uma intenção de alta. Se você ligar aqui, ó, você tem os pavios também, você tem ó, liguei esse pavio, com esse pavio tem uma micro LTA, tá? Validando a continuidade do movimento de alta. Aqui, quando você identificar que ele está formando que a vela do meio, tá? O pavio dela é maior que os anteriores, que as outras duas velas, você tem uma leitura para reversão, tá? Então aqui é assim. Eu esqueci de colocar essas informações, mas depois eu acrescento no material, tá? Quando o pavio está superando os anteriores, eu tenho a leitura para fluxo, né? Para continuidade. Quando o pavio faz essa movimentação aqui, que do meio é maior que os dois lados, eu tenho uma leitura para reversão, tá? Onde eu marcar também é marcado na junção, tá, dos 500, certo? E conforme vai tendo aquelas movimentações, você pode olhar se tem o travamento da vela mais para frente nessa linha desses pavis, tá? Como operar? Tal qual a dupla posição, né? Então a gente pode operar reversão, continuidade, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Ó, aqui eu tenho, aqui bem que a imagem ficou muito pequena, mas ó, bem aqui em cima assim, tem um paviozinho pequenininho, tá? Aí essa segunda vela e a terceira vela fechou na linha desse pavio, esse paviozinho pequenininho, tá? O que aconteceu? Eu percebo aqui, ó, essa tripla posição, ela está confluindo com esse lote solitário, tá? Então reforça ainda mais a minha marcação. O que aconteceu? Essa quarta vela expirou, certo? Dentro da marcação, a quinta vela reverteu. Aí ele passeou, rompeu, certo? Aí aqui chegou, ela deu um pico de vela e retraiu, tá? Então é a mesma situação da dupla posição. Que a gente vai entrar na parte da desinstalação. Deixa eu só perguntar aqui. Alguma dúvida nessa parte aqui de dupla, tripla posição? Não, João, tranquilo. Beleza, vamos continuar então. Desinstalação. Ó, assim, o bisuzinho de desinstalação e transferência é basicamente isso aqui, ó. Então, ai caramba, agora marca aí. A desinstalação são pavis, tá, com cores diversas, tá, igual tá aqui, ó, no exemplo, tá? Peraí, só. E a transferência são pavis da mesma cor, tá? Esse aqui é o diferencial de um para o outro. Que a maioria do pessoal confunde, né? Mas só tem uma diferença das duas, tá? Tirando isso aqui, o resto é tudo igual, tá? Vamos lá agora para configurar uma desinstalação, você tem que ter dois pavis alinhados entre si, que é a simetria, né? Tem dois pavis aqui alinhados entre si, e a próxima vela que buscar essa região ou marcação, com um pico de vela, né, de 10 a 15 segundos iniciais,
ele tende a retrair. Para a sua fácil identificação, pense que a desinstalação ocorre em tendência. Tá? Aqui, ó, aqui ela fez um... Deixa eu só colocar um exemplo aqui. Ó, a grosso modo falando, aqui a gente teria uma LTB, certo? Rompeu. Então, a partir daqui começou uma impulsão. Tá? Ela, impulsão, tentou corrigir. Corrigiu o quê? Em torno do... Peraí, deixa eu tirar aqui. Ela buscou aqui uns... Dá mais ou menos 50% aqui, né, na linha desse pavio, dessa impulsão de alta, tá? E fez a correção de novo, certo? Perceba que toda aquelas explicações que eu já passei lá atrás, se você juntar com essas informações, fica mais fácil para ligar os pontos, tá? Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho a ligação desse pavio, com esse pavio, certo? Que ocorreu a desinstalação, tá? E faz a correção do movimento, certo? E ó, perceba que o volume do Waze ele tá sendo mais preciso, ele está decrescente, ó, tá? Ocorre em tendência. São pavis da mesma, de cores diversas, né? Então, perfeito. Vamos aqui para as explicações. Ó, aqui, ó. Perceba que os pavis da vela azul, que é o pavio aqui 1, né? Verde, o pavio da vela 5, vermelho, se conectam. Tá? Eles estão ligados entre si, tá? Criando assim uma região de simetria. Ó, perceba aqui, ó, uma informação importante. O que é uma simetria? A simetria é a ligação, né, a conexão de dois pontos que estão em um paralelo. Tá? Perceba que eles estão simétricos, né, eles estão paralelos entre si. Então isso aqui me forma o quê? Vamos para a leitura de Price em microrregião. O que aconteceu aqui? Eu tenho aqui, deixa eu tirar aqui só. Eu tenho uma microresistência, certo? Que foi rompida por essa vela de força, que é a vela 2. O que aconteceu? Ela rompeu, certo? Aconteceu o que aqui? O retorno, né? Ele retornou para essa região que não teve força para romper, e o paviozinho aqui, ela testou e deixou um pavio na linha desse pavio anterior, certo? E fez a correção. Se fez a correção, ela vai continuar a movimentação anterior. Ela vai continuar essa movimentação de alta, tá? E como a quinta vela não rompeu a máxima da primeira, não temos uma nova baixa. E temos que predomina o domínio de compra. Tá? Aqui, ó. Aquela informação que a gente viu lá no começo, tá? Ela está validando a nossa leitura aqui. Ó. Ela fechou e deixou esse pavio aqui da rejeição, certo? Da movimentação de baixa. Então, daqui para baixo, eu tenho uma leitura de... uma leitura não, eu tenho um domínio, né? Eu tenho que daqui para baixo é um domínio de compra, tá? Então, a partir do momento que a vela seguinte, ela nasce e dá um pico de vela aqui para baixo, eu tenho uma leitura para cal, tá? Aqui é mais um exemplo, tá? Ó, perceba aqui na imagem. Agora que ela está numerada fica mais fácil para identificar, né? Ó, perceba aqui, ó. O pavio da vela 1, ele se conecta com o pavio da vela 7, tá? Então eu tenho uma assimetria entre pavis e eles são de cores diversas, tá? Vermelho, esse daqui é verde. O que acontece? Ó, a sétima vela ela não consegue romper o pavio da vela anterior, tá?
Então eu não tenho uma nova máxima, uma nova alta, tá? Se eu não tenho uma nova alta, eu não tenho uma leitura para cal aqui, certo? E daqui, ó, esse fechamento aqui, ó, dessa linha aqui para cima, eu tenho um domínio de venda, certo? Então, a partir do momento que essa vela aqui, a oitava vela, ela abre e dá um pico de vela aqui para cima, eu tenho uma leitura de put para me jogar ela para baixo, tá? Deixa eu tirar aqui. Agora, ó, analisem isso aqui agora no volume, tá? Ó, a quinta vela, a sexta vela, um volume muito baixo em relação às anteriores, certo? Corrigiu na sétima, porém a sétima vela não teve força para romper esse pavio aqui da primeira vela, tá? Inspirando dentro do domínio da vela anterior aqui, do domínio de venda aqui feito por essas duas velas, tá? Quarta e quinta vela. Agora aqui, ó, percebo aqui no IDGEST aqui, ó, essa anomalia gritante aqui de volume, ó, tá? Estão vendo que a barra de volume aqui da sétima vela é muito maior que essas duas anteriores, tá? Em relação ao tamanho desse tamanho do candle aqui, ó, você pode fazer essa comparação aqui, ó, que é basicamente o mesmo tamanho, tá? O corpo do candle, tá? E as barras de volume, ó, o tamanho do corpo do candle da quinta vela tem essa barra de volume, e o tamanho da sétima vela, que é praticamente idêntica da quinta, tem uma barra de volume quase o dobro maior, né? Então eu tenho uma anomalia de força e resultado, tá? E aqui ele já ficou contido, tá? Que também me valida uma leitura para reversão, porque eu tenho uma região de travamento entre esses dois pontos, tá? Transferência. Transferência é igual a deslocamento de força. Para configurar uma transferência, você tem que ter dois pavis da mesma cor, alinhados entre si, simetria. E a próxima vela que buscar essa região ou marcação com um pico de vela tende a retrair. Tá? Para sua fácil identificação, tem que a transferência ocorre em lateralização ou acumulações. Tá? É assim, eu coloquei que ela ocorre mais em lateralização, acumulações, porque nessas regiões elas são mais precisas, tá? A leitura de transferência. Mas ela pode ocorrer também, igual eu marquei aqui embaixo, em tendência também, tá? Só que aqui a gente tem duas leituras. Ó, em acumulação, você vai ter uma leitura para reversão, aqui no caso a gente entraria com put nessa terceira vela, certo? Deixa eu só marcar aqui. Ó, se ela der um pico de vela aqui nos 50%, tá? Por quê? Ó, perceba aqui, ó, a terceira vela ela abriu em gap, tá? Deixa eu tirar aqui. Ó, fechamento, ela abriu lá em cima, tá? Porém, ela abriu no corpo dessa vela de força, tá? Da vela expirada. Então, ela já abriu em gap dentro do domínio de venda, certo? Então, no que ela dá o pico de vela buscando 50%, alinhado a essa transferência que eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma leitura de put. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui minhas conferências para put. Eu tenho transferência, tá? De pavio. Eu tenho aqui o corpo dessa vela, que é uma vela de força, tá? Eu tenho aqui os 50%. Deixa eu marcar aqui. Eu tenho esse ponto aqui do pavio também que pode servir como referência. Tá? Eu tenho esse pavio aqui que serve como referência. Eu tenho essa vela aqui que é uma vela de força, porque ela rompeu as mínimas dessas duas velas, tá? E eu tenho que ela se conecta com o lote de venda aqui, ó, esse lotinho de venda aqui anterior. Tá? A conexão eu vou passar na próxima live, tá? Vou entrar de forma mais aprofundada.
Então aqui a gente teria o quê? Umas 4 confluências favoráveis, mais a movimentação da vela, né? 5 confluências, validando a leitura de put, tá? Tá? Importante. Quando os pavis na parte superior dos candles estão alinhados entre si, significa que não teve nova alta. Por isso tende a cair o preço. O mesmo se aplica ao inverso, né? Quando tem os pavis estão alinhados em uma baixa, né? A gente não tem uma nova baixa, então o preço tende a subir, tá? Ó, aqui a gente tem na tendência, deixa eu marcar aqui. Você tem uma representatividade dela na tendência, tá? Ó, essa vela aqui que rompe, ela está predominando, tá? Que quem está prevalecendo aqui, ó, eu tenho uma resistência, tá, nesse pavio, ela foi rompida, certo? Aqui você interpreta ela como se fosse vai fazer um pivô, tá? Impulsionou, retornou, vai seguir o fluxo, tá? Que aí você soma as confluências. Qual confluência eu posso somar mais aqui ainda? Pode fazer a marcação de pavio, tá? Fica mais. Você pode marcar pavio, tá? A terceira vela, ela abriu, ó, perceba aqui, ó. Ela abre em gap, caramba. Ela abriu em gap, certo? Porém o gap dela, ela está em gap em relação a esse fechamento, tá? Porém, ó, o gap dela foi para o corpo da segunda vela. Então ela está dentro ela abriu em gap no domínio de compra, tá? No que ela dá o pico de vela aqui para baixo, que vai casar com essa marcação dessa nano LTA aqui, ó, você joga ela para cima, tá? Ah, tá. Esse aqui é só um bisuzinho que eu anotei, que é para passar para vocês. Quando os pavis estão alinhados, esse aqui é quando ocorre em reversão, tá? Se você identificar em reversão, vai ter muitas vezes que não vai aparecer o fractal, tá? É por causa dessa situação aqui, tá? Quando os pavis estão alinhados entre um candle de uma cor e outro candle de outra cor, temos a formação de um padrão de candlestick. Ele é chamado de alicate ou de pinça, tá? Uns chamam de alicate, outros chamam de pinça. Para mim, eu aprendi como padrão pinça, tá? Então, sempre quando vocês tiverem aqui, ó, o alinhamento de pavis, tá? Ele vai validar a reversão, certo? Aqui também, ó. Tá? Ele potencializa, né, a nossa leitura para a próxima vela, tá? Jane, Aline, alguma pergunta sobre o que foi passado hoje? Tá tudo certo? Não, João, agora eu vou dar uma treinada, né? Depois eu vou rever de novo a live, essa última parte aí, né? Mas a primeira parte tava tranquila. Ah, perfeito. Bom, mas se ficar qualquer dúvida também pode mandar as perguntas lá no grupo, tá? Que eu respondo Tá? tranquilo. Tá, pode deixar. Pode deixar mesmo. Bom, era isso que eu ia passar hoje, tá? Treina esses padrões, vocês dois, o pessoal que for estudar depois, treina esses padrões que eles são repetitivos, tá? E aparece o tempo todo. Aí você juntando com a fractal e a leitura de volume, potencializa demais esses padrões, tá? Tá, pode deixar. Boa noite, tenham um bom descanso e até a próxima live. Tá, muito obrigado, João. Muito obrigado e boa noite também. Nada.